Mateus 16, 13 a seguir. Também não se esqueça de orar sempre por nosso irmão José, nosso ancião. Uma bênção de Deus, viu? Amém. Fui na casa dele, visitei ele, mas não é que ele estava fraco não, estava mais forte que eu. É verdade. Não é verdade, irmão Fernando? É verdade. Uma bênção, ele, a esposa. Lembre do nosso irmão em oração. Eu não sei se ele vai ficar aqui muitos dias ainda, não sabe? Ou não? Você vai vir até o dia 20 deste? Ok. Terça-feira diz que o irmão vai embora. Viu? Mas vai ficar longe do nosso corpo, mais perto da nossa oração, né? É verdade. Amém? Ele ora sempre por nós. Eu creio que é isso que nos tem ajudado, né? Por nós, por nossa igreja. Ore você também pelos irmãos, né? Amém. Vamos orar antes de ler a palavra. Senhor Deus, obrigado pela igreja que o Senhor nos tem concedido, por esse companheirismo cristão, por essa porta aberta aqui, Senhor. Obrigado. E o Senhor tem mantido ela aberta. Eu te agradeço muito. Nos ajude individualmente a cumprirmos nossa missão, a fazermos o que é correto, Senhor, esperando apenas de Ti a recompensa. Enquanto lemos a Tua palavra agora, Senhor, pedimos que Tu fales conosco. A palavra é Tua, somos porta-vozes, Senhor. Nos inspire. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhes disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor Deus nos abençoe com a sua palavra. Poder sentar. Glória ao Senhor. Aleluia. Estamos nós tratando de Laodiceia. Nós temos sabido que durante o tempo que veio depois da ressurreição de Jesus Cristo e a sua comissão aos discípulos, tem passado cerca de 12 mil anos agora. 12 mil anos, onde Jesus está tratando com a igreja. Ele tratou com Israel até João Batista, que foi o último profeta do Velho Testamento. Porque o testamento só é válido quando o testador morre. João Batista não estava morto. Jesus não estava morto quando João Batista estava pregando. João Batista morreu inclusive antes de Jesus. João Batista morreu no Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito no sangue de Jesus Cristo, depois de que ele morreu. Logo, João Batista é o último profeta do Velho Testamento. Que fique claro. Ele disse: a lei e os profetas duraram até João, disse Jesus. Então, dos profetas da lei, João é o último. Viriam os profetas da graça. Então Deus enviaria para os gentios profetas. Não é o que está escrito em Mateus 23? Eis que vos envio sábios, profetas e escribas para a frente. E ele tem mandado. O que era Paulo? Um profeta.
o que era Lutero, um escriba, e tantos outros homens que Deus tem enviado para nós durante as gerações. Só que nós, irmãos, não conhecíamos eles. Nós só conhecemos até Paulo e os evangelistas ali do Velho e Novo Testamento, e depois a gente aparecia aqui no século 21. E cadê os restos das pessoas, os crentes das eras? Nós não sabíamos o que aconteceu desde Paulo até Martinho Lutero, porque quando muito nós sabíamos de uma tal reforma protestante. Aí aparecia o padre Martinho Lutero, que dividiu a igreja católica e ficou nos protestantes. Mas essa lacuna entre Paulo, que começou nos primeiros séculos, até Lutero em 1500, 1400 anos depois, 14 séculos, nós não sabíamos de nada. E desde Lutero até nós também nós não sabíamos quem esteve por ali. Nós não sabíamos a história dos campbelitas, de Alexandre Campbell, aquele homem que pregava contra denominações. Nós não conhecíamos a história de John Bunyan, que batia o sino em sua capela. Ele era um homem correto, mas um dia sentiu-se pecador e pensou que aquele sino ia cair na cabeça dele e ele morreria. Ele procurou então santificação e pregava o evangelho, pregou tanto que ficou preso por pregar o evangelho. Creio que foi na Inglaterra. Você pode visitar ali o lugar onde ele ficou preso e de onde ele escreveu o livro O Peregrino. Nós não sabíamos dessas coisas. Quem nos fez conhecer? O profeta que Deus enviou. Amém. É a minha história. Se não é a sua, amém? Mas a minha é isto, é esta história. E eu comecei a ver que o que ele falava é justamente o que eu encontrava na Bíblia e na história. Foi de tal maneira que eu cheguei a pregar alguma coisa, e quando ia lendo a mensagem, e lendo as mensagens que você deve ler, eu encontrava que o profeta falou a mesma coisa que eu tinha pregado, sem eu nunca ter lido ele falando. Por exemplo, eu preguei contra o Natal antes de ler isto na mensagem. Eu disse que Natal é uma festa pagã, igual ao Carnaval. Havia uns 5 pastores me ouvindo lá no navio, no porta-aviões, na El. Eu só vi dizer misericórdia. Pois é, depois que eu li ele falando, mas o que aconteceu? Eu tinha recebido o Espírito Santo, que nos faz falar a mesma coisa. É por isso que eu estou aqui pregando isto. Aí você vai e pega uma fita de um pastor pregando nesta manhã, e você vai encontrar que ele pregou coisas que estão ligadas ao que eu preguei aqui esta manhã. Isso aconteceu e acontece muitas vezes. E você sabe quando eu prego alguma coisa que você falou em sua casa, o que aconteceu lá. Porque é o mesmo Espírito em nós, em mim e em você. Amém. Nós não sabíamos o que aconteceu nessa fase. Agora sabemos. E esse profeta veio apenas juntar. Por exemplo, vamos dizer que o evangelho fosse um prato muito bem elaborado, uma culinária. Então o irmão José vai ali e traz os tomates. O irmão Auro, cheiro verde. O irmão Antônio, cebolinha, cebola, pimentão. O irmão Valdir traz uma carne. A irmã Lúcia traz uma carne seca. A irmã Adriane, carnes salgadas. A irmã Adriana, o feijão já inchadinho, já de molho. O que vai sair? Uma feijoada. Cada um de nós trouxe alguma coisa, que nem merenda escolar. Vai ter feijão, vai todo mundo traz uma cebola, uma coisinha. Lembram? Aquele feijão de escola pública, coisa boa, né? Muito bem. Assim nosso profeta, ele pegou cada coisa que os mensageiros haviam trazido e que ficaram esquecidas nas eras, e colocou na mesa e juntou tudo. Ele não tem exatamente uma mensagem nova. A mensagem nova dele é esta: ele está aqui. Aleluia. Esta é a mensagem que nós cremos.
profeta trouxe é que Ele está aqui. Aleluia. Sabe, isso que você leu é verdade. Ele cura os enfermos. Que enfermo? Qualquer um. Então os paralíticos andaram, os cegos viram e os mortos voltaram à vida. O que você crê, irmão Brana? Eu creio na Bíblia. Eu também creio na Bíblia. Por que não acontece comigo? É porque eu creio e minha mensagem é para dizer que Ele está aqui. Qual foi a mensagem de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a mensagem que antecede a vida de Jesus Cristo? Não é a mensagem do Elias? E ele não é o nosso João Batista? Que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas? Haveria um movimento antes da vinda de Jesus Cristo. E esse movimento anterior à vinda de Cristo é para dizer que Ele está chegando. Quando foi João Batista, o que ele veio fazer? Preparar o caminho. Então você conhece a história. Ele estava contra a igreja do dia, ele estava contra o que era errado e a favor da palavra. Eu tive o privilégio de saborear. Aquilo é uma delícia, aquilo é uma maravilha, você parar e as palavras, você pode beber aquelas palavras como água pura quando você está com sede. É você folhear as páginas do livro O Príncipe da Casa de Davi, especialmente quando ela trata de João Batista, que estava lá na beira do rio pregando o arrependimento. Disseram que a palavra ficava viva quando ele pregava. Era a escritura. E você nota como ele, mesmo no relato do livro, você nota como a palavra se encaixava. Seria como ouvir um pregador desta mensagem pregando. Poderoso pregador. Não fez um milagre João Batista, a não ser que ele ouviu a voz e sabia que ele veio preparar o caminho do Cordeiro, daquele que tira o pecado do mundo, preparar no ermo o caminho ao nosso Deus. Ele veio fazer isto. Então a palavra estava borbulhando ali. Então, depois do culto, de uma pregação, o profeta foi mais adiante, relata o texto. Eu creio que aconteceu, meus irmãos. Isso sou eu dizendo, sou eu falando, ou algo parecido, porque eu sei o que acontece comigo, eu sei o que é verdade, eu conheço a Deus. E o homem foi adiante, estava declinando o dia, e ele ouviu, os pássaros estavam se empoleirando, né, nas árvores, e João estava próximo, João o evangelista, e mais outra pessoa, acho que era, no texto diz que era Lázaro, amigo de Jesus, estavam ouvindo ele, naquele culto que ele pregou muitas vezes no deserto. Já imaginou você sentar e ouvir João Batista pregando? O que ele falaria? Ele diria: o Messias está vindo, ele será manso e humilde, ele será rejeitado pelos credos, ele vai ser morto. O Messias, ele será a palavra manifestada. O Messias será a encarnação de Deus, ele será o Emanuel, ele será Deus entre nós, porque a profecia de Isaías 40 diz para a voz do que clama no deserto, isto é João: preparar no ermo o caminho a vosso Deus. E João preparou o caminho para quem? Para Jesus. Logo, Jesus é o nosso Deus. Amém. É o que está escrito em 1 João 5,20. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, no seu Filho. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Muito bem, então quando Lázaro conta o texto, segue a João Batista e pergunta acerca do Messias algo, eu não lembro, faz tempo que eu li, mas foi maravilhoso. Eu lembro disso aqui.
que os pássaros começaram a cantar, ele sentado numa rocha, e disse: vocês não gostariam de começar a louvar a Deus junto com os pássaros que estão cantando? E eles passaram a cantar o hino lá no meio do deserto, ou no meio do ermo, não é? E eles passaram a louvar a Deus juntamente com os pássaros. E eu percebi que isso é correto, porque esse João Batista, você podia dizer que ele é um amante da natureza, mas esse disse: eu sou um amante da natureza. Amém? Amém. Eu não sei se eu fui claro. Talvez você passou por um arco-íris alguma vez e sentiu vontade de adorar a Deus. Talvez você passou próximo de uma flor e sentiu vontade de adorar a Deus. Eu já. Amém. Por isso, quando eu li isto, eu entendi o que acontece comigo. E ele foi adorar a Deus. Aquilo foi maravilhoso. E começaram a cantar um hino louvando a Deus. João Batista, e sabe outra coisa, o livro descreve ele como uma pessoa muito mansa, amiga. Ele não era uma pessoa rude, o João Batista. Você sempre vê ele gritando raça de víboras, né? Você pensa João Batista nisto? Mas isso era contra o pecado. Ele era um homem muito manso. Amém. Agora o que fazia ele ficar zangado era o pecado. Não era o pecado, era o Espírito de Deus contra o pecado. Mas ele era manso. E é desta maneira que nós temos nosso profeta, homem também manso. Se você vai ver ele gritando, é contra o pecado. Amém. Aleluia. Então, irmãos, este foi o precursor da primeira vinda. E o movimento estava acontecendo ali na Terra Santa. As pessoas estavam deixando de ir para Jerusalém para ir ao encontro de João Batista. O templo estava esvaziando, irmãos. Eles estavam indo em procissão, em ver, afluíam a João. Tanto que os sacerdotes, os grandes homens, mandaram mensageiros perguntar: quem é você? Você é o Messias? Disse não. Você é um profeta? Ele disse não. O que você é? Ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Amém. Aleluia. Ele era a palavra cumprindo-se ali. Ele era Isaías 40. Um movimento estava acontecendo. Isso para a primeira vinda. E eu pergunto, e é por isso que eu estou aqui nesta mensagem e prego esta mensagem: tem de haver um movimento que anteceda a vinda de Jesus Cristo. E se não é este movimento, me mostre qual é. Porque nesse onde estou, nós declaramos Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Neste movimento nós declaramos que não há homem ou mulher que preste. É o Espírito Santo que faz alguém alguma coisa. É a graça. Por que estou nesse movimento? Porque quando eu ouvi a palavra pregada, eu vi a Jesus Cristo. Amém. A primeira vez que eu vi nosso profeta Aleluia. na fita, eu já tinha ouvido a voz, já tinha sido tocado pelo Espírito, mas a primeira vez que eu vi, me pareceu estar vendo a Jesus Cristo. É verdade. Quando eu vi aquele homem sendo carregado e com a mão esticada, tentando orar por mais alguém, isso cortou o meu coração. Quando eu vi aquele homem perder sua vida por causa do Evangelho, ele me ganhou. Eu sei que estamos no lugar certo. Então, eu tive confiança. Eu amarrei o meu barquinho em porto seguro, porque eu sei que Deus tem falado conosco através de um profeta. É verdade. Criei nele, estou aqui. Mas o mundo não parou. O mundo não creu nele. Eu fui quem criou. E esse profeta, dizendo que estava apenas juntando o que as pessoas, os outros mensageiros falaram, ele disse uma coisa. Ele disse
que a Igreja Católica demorou quase 2.000 anos para se tornar o que é, uma meretriz. Mas disse que a Assembleia de Deus não levaria 100 anos. Foi o que ele falou. E ele mesmo disse: tenho enviado milhares de convertidos às Assembleias de Deus. Para hoje você olhar no livro Seitas e Heresias e colocarem lá o nome de William Branham. Deviam devolver os milhares de convertidos que o irmão Branham direcionou para a Assembleia de Deus. Mas por que virou um demônio? Por que virou um herege para eles? Porque pregou: nós não cremos em mulheres pregadoras, não cremos numa mulher usando calça compridas, cortando seus cabelos, não cremos que a evidência do Espírito Santo é línguas estranhas. Você pode falar línguas estranhas e ir para o inferno, você pode falar línguas estranhas e ser um adúltero. Não é isso. Qual é a evidência de ter o Espírito Santo? É que você crê em toda a palavra. Amém. Obediência completa à palavra de Deus, disse o profeta, te dá direito ao Espírito Santo. Obedeça à palavra, receberás o Espírito Santo. Então, eu ouvi ele falar isto. Também falou mais. Ele falou que não serve para a salvação uma experiência de segunda mão. Sabe o que é a experiência de segunda mão? É eu falar que tive uma experiência com Deus e você vem na igreja: não, meu pastor é de Deus, meu pastor tem experiência com Deus. Ok, essa é a minha experiência, não é a sua. Se você não tem sua experiência com Deus, irás para o inferno. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Amém. Foi o que ele disse. Ele falou sobre idolatria. Colocar um homem acima de todos. Esse é o homem. Nós não cremos. Nós não temos um ídolo. O William Branham não é esse ídolo. Ele é um pecador salvo pela graça. Amém. A quem Deus usou. É isso que ele é. E digo com certeza: William Branham não seria bem-vindo em muitas igrejas da mensagem hoje. É verdade. Mas com muita humildade e alegria, eu digo: ele podia vir aqui nessa igreja Amém. e pregar o que ele quisesse. Aleluia. Aleluia. Porque ele saberia que o pastor da igreja o ama e que ama a Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Eu tenho essa convicção. Agora, da mesma maneira que eu sei que ele não é bem-vindo, eu também não sou bem-vindo, a não ser que eu não fale. Está me entendendo? Vocês lembram de certa ocasião, o profeta foi chamado para pregar na igreja. Essa é uma grande igreja, um movimento, um evangelismo grande. Ora, qualquer ambiente que vou falar de Jesus, eu quero estar. O profeta foi lá. Chegando lá, o irmão interpelou ele pela porta de ladinho onde entra. E convém, né? Se um dia nós tivermos uma igreja, espero que sim, nós teremos entrada lateral para o pastor, para Amém. acessar logo e não ter que passar por dentro da igreja, passa por trás e tal. E lá atrás o irmão disse: ô irmão Billy, paz do Senhor, shalom, Deus abençoe, ou qualquer tipo de saudação. Olha, o senhor pode ficar à vontade, mas tem o seguinte: não mencione o evento do irmão fulano lá não. Porque se o senhor, ele disse: não mencione o evento. O profeta disse: que é isso? Eu amo o irmão fulano. Por que eu não posso falar que ele está lá também tendo uma campanha de evangelismo? Não, irmão, se é assim, nós agradecemos a sua presença, a sua visita. Então o profeta da porta de ladinho foi embora. Amém. Então ele podia se ouvir lá no microfone: irmãos, infelizmente nosso irmão Branham não pôde vir, mas o Espírito Santo veio. O povo, glória a Deus, e o profeta andando para ir embora. É assim que muito movimento está hoje. O movimento está lá, mas o profeta está indo embora. Vocês entendem isto? Isto é tão fino, meus irmãos, que só pode pregar isso mesmo para meia dúzia.
Porque para a multidão isso não serve, não. É verdade. Porque foi um culto, como é que eu digo? Foi um culto maravilhoso. Foi, mas o profeta não estava nesse culto. Que triste. Era uma grande igreja, ok, mas o profeta não estava nessa grande igreja. Estão vendo o que eu estou dizendo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. O profeta disse: você não pode tomar. Se você coloca qualquer coisa no lugar de Jesus Cristo, isso é idolatria. Não coloque nada no lugar de Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, digno de toda honra e glória. Amém. Demos glória a Ele. Havia um movimento iniciando ali, e foi muito marcado. Se você folhear a história, você vai encontrar que houve um momento a Israel que houve um homem pregando no deserto, João Batista, e foi um rebuliço ali. O que era aquilo? Deus manifestando sua palavra. O povo da igreja estava enfraquecendo, não tinha mais coro na igreja, o povo não estava indo mais na igreja, um bocado de banco vazio, e a beira do rio estava enchendo. O que foi isso? João Batista. Se você voltar à história, você verá que houve um movimento evangelístico poderoso no começo do século passado. Nós estamos vivendo as sobras deles, a sobra desse movimento. Se eu estivesse, e bom estar aqui esta manhã com testemunhas disto, se você me visse de camisetinha e de bermudão numa estrada isolada aqui numa praia, aqui na Estrada do Coco, você pensaria o que de mim? O pastor não está muito certo, não. Que justifica? De bermudão, camisetinha, justifica. Está errado, está uma vida mundana. E se isso fosse em 1980, não seria pior ainda? E se eu fosse o alto dirigente de uma grande igreja pentecostal em 80, você diria o que para mim? Que naquele tempo, em 80, os pentecostais já estavam corrompidos? Estavam. Pergunta ao irmão José depois. E se nós estávamos corrompidos aqui no Brasil em 80, quando é que nós estávamos corrompidos lá na América? Naquele tempo passado já tinha erro. Então nós estamos aqui voltando para o lugar que nós deixamos a Jesus Cristo. E deixamos lá atrás. Deixamos a santidade. Já ouviram vocês o Billy Graham pregar? O profeta ensinou. Ele é um dos 2 anjos que Deus enviou, do qual o terceiro é ele. Billy Graham Oral Roberts, enchendo o Maracanã. Perguntaram aqui no Maracanã se ele conhecia William Branham. Disse: eu sou evangelista, William Branham é um profeta. Você nunca soube disso? Pois é, porque quem falava talvez falava sozinho para as cadeiras. Se sabe que houve um profeta em nosso meio, por que não atende ao que ele disse? É tão simples. Mas nós estamos procurando muitas conversas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Nós estamos afastando do que ele disse, estamos procurando novidades. Eu não, irmãos, eu ficarei com o que ele disse. Ficarei no ponto, esperando ele passar, porque ele disse que vai passar. Amém. Ele, eu digo, Jesus Cristo. No texto que lemos, irmãos, eu quero enfatizar um negócio. Jesus estava ali em Filipos, vocês lembram? Cesareia, Filipe de Cesareia. E eu vi um documentário acerca disto, que dizia que naquele lugar de Cesareia de Filipe havia uma grande caverna onde eles adoravam aos demônios. Literalmente havia uma caverna em Filipos, nessa região. E hoje, através da internet, é fácil ver isto. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou a seus discípulos. Cesareia de Filipe, você pode pesquisar. Ali tinha uma grande gruta onde eles adoravam a demônios ali. E foi lá
onde Jesus Cristo revelou-se, onde Deus revelou-se a Pedro ali. Quando perguntou: quem você diz que eu sou? Ou quem dizem que eu sou? Um dos profetas, João Batista ressuscitado. Aqui eu vou dizer uma coisa: quando aquela mulher má, sanguinária, mandou matar a João Batista, e soube que foi morto, ele disse, e que ele tinha ressuscitado, porque parecia que ele havia ressuscitado. Por quê? Porque quando Herodes, o tetrarca, soube de Jesus, um movimento, alguns diziam que o novo profeta tinha vindo, ou até que João Batista havia ressuscitado. Sabe o que disse a mulher dessa autoridade? Disse: se ele ressuscitou, então vou matá-lo de novo. Não foi ela a mulher que pediu a cabeça dele? Para vocês notarem a tamanha malignidade. A mulher, Herodias, se João Batista ressuscitou por alguma razão, ela queria matar ele de novo. Vocês podem entender o que vai acontecer no último tempo? O mundo vai brigar com Jesus Cristo. Haverá uma guerra entre o mundo e a nova Jerusalém, que vai descer do céu no final do milênio. É Faraó tentando caminhar entre as águas junto com o povo de Deus, tentando atravessar o fogo. É Faraó colocando varinhas para virar serpentes, para fazer frente ao cajado de Moisés, que virou também uma víbora. Eles desafiam a Deus. É Satanás terminando o que ele começou há muito tempo atrás. Você está com medo disto? Não tenha medo. Amém. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém. E foi bem ali que Jesus, onde tinham as portas do inferno, de demônios, e não vivemos aqui. Você não acha que é uma gruta aqui em Salvador que adora os demônios, não? É na esquina da minha casa. É aqui descendo para a paralela, botam seus boçóis ali, adorando demônios, e você sabe que é demônio. Então não é que a porta do inferno está aqui, em algum lugar. Nós moramos dentro dela, porque tudo é ofertado ao demônio. Nós estamos no tempo do enchimento da iniquidade dos homens. Nós estamos chegando ao limite. Deus deflagrará o juízo num desses dias. Amém. Mas Jesus, chegando ali, disse: e quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, por uma revelação, não foi da cabeça dele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não tu revelou carne e sangue, revelou, mas meu Pai que está no céu. Então a revelação, veja só, estava aqui Jesus carne, ele era Deus Emanuel, mas a revelação que aconteceu a Pedro não veio daqui para lá, veio do céu da eternidade. Vocês estão me entendendo? Amém. Quer dizer que se Jesus estiver aqui com você, literalmente, você não entenderá nada, a não ser que você, o seu corpo, você, tenha vindo do mesmo lugar que ele veio. Amém. Vocês estão me entendendo? Me entenderam? Era Jesus ali mesmo, mas ele não podia ver, a não ser que o Pai. E quem é o Pai? É o Espírito Santo. Quem foi que gerou no ventre de Maria a criança? Foi o Deus Pai da Trindade? Não. Foi o Deus Filho? Não, porque o Deus Filho foi o que foi gerado. Que Deus foi? Se você crê em 3 deuses, foi o Espírito Santo que concebeu no ventre de Maria a criança. Então quem é o pai da criança? O Espírito Santo. Quem é o Deus Pai? O Espírito Santo. Quem te revelou, Pedro, não foi carne e sangue, mas foi o Espírito Santo. Aleluia. E esse mesmo Espírito Santo está disponível hoje para revelar a você. Amém.
de quem nós somos, de quem eu sou, de quem você é, de quem é o profeta. Você não pode mais ser enganado. É com uma barriga fecundada, um ventre fecundado. Se foi fechada a madre ali, se o neném está crescendo ali, não tem jeito de ter outro neném. Só depois que aquela barriga, só depois que ela tiver um filho, aí então, seguindo o padrão normal da vida da mulher, então ela teria uma nova gravidez. Mas uma mulher grávida não pode engravidar. Aleluia. E se você tem o Espírito Santo, você não pode receber o Espírito do diabo. Amém. Não pode. Pois onde Deus está, o diabo sai. A luz não comunica com as trevas. E Deus é luz. Aleluia. É por isso que as pessoas não gostam muito de você, porque você incomoda. Amém. Uma luz na escuridão é ruim para os olhos. Aleluia. Os gatos, tadinhos, na estrada, morrem, sabe por quê? Porque eles conseguem ver de noite. A pupila dilata muito para poder viver na escuridão. Nós não conseguimos viver na escuridão. Nós somos da luz. Então, quando a luz vem do carro, o gato fica cego com o facho de luz, porque está muito dilatado. Ele fica sem saber para onde ir. E mesmo nós, que não temos uma visão noturna como a deles, né, dos gatos, nós ficamos encandeados, né? A palavra é essa. Então ele não sabe para onde ir e tem que correr para algum lugar, e muitas vezes corre para debaixo do carro e morre. Então não se incomode, as pessoas não gostarão de você, porque não podem ser o que você é. E você, irmão e irmã, seja humilde, porque você não é assim por você mesmo, mas é assim porque Deus escolheu. Seja humilde. Amém. Então Pedro ouviu de Jesus isto: não prevalecerá as portas do inferno contra esta revelação. Então assim, Jesus disse, isto aqui é uma escola dominical, eu vou dizer isto fundamentalmente: a igreja de Jesus Cristo está baseada sobre quem? Os católicos entendem que esta igreja, a igreja de Jesus, está fundamentada em Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso está errado, porque qual pedra Jesus se referia? Quem tu revelou? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não tu revelou carne e sangue, mas meu Pai. Essa revelação do Pai foi que atingiu Pedro. Jesus disse: sobre esta pedra, o que? Alguns dizem, Jesus edificou sua igreja sobre ele mesmo. Aqui que entra a mensagem. E aqui que prega, um batista pregaria, Jesus edificou sua igreja sobre ele. Isto é mentira. Ele não edificou sua igreja sobre ele mesmo. Embora isso fosse muito coerente, e eu não posso discordar disso, a não ser que eu tenha ouvido de um profeta. Amém. O profeta de Deus desta era, em sua mensagem, nos ensinou que ele não edificou sua igreja sobre Pedro, nem sobre ele mesmo. Ele edificou sua igreja sobre a revelação de quem ele era. Foi aquilo que atingiu Pedro. Pedro teve seus olhos abertos porque entendeu quem era Jesus. Então, sobre o entendimento, e isso é diferente de você dizer que baseou sobre Jesus, não. Sobre o seu entendimento de quem é Jesus. Sobre isto, ele edifica a sua igreja. Amém. E quem é Jesus para você? É seu irmão? É seu pai? Quem é Jesus para você? O Messias? O Filho de Deus vivo? Quem é Jesus para você? O Messias de Deus? Quem é ele? O que ele é? Você já foi revelado de quem é Jesus? E se ele é isto, você sabe que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que ele é? A manifestação atual da palavra de Deus. Atual nem é a palavra,
a perfeita manifestação da palavra de Deus em qualquer tempo, pois Deus, diz o profeta, é reconhecido por suas Deus é por suas obras, pelo que Deus é por sua forma de agir. Se você conhece a Deus, Deus é conhecido pela maneira que ele age, pelas suas obras. Ele cumpre a sua palavra. Aleluia. Muito bem. E Jesus continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui eu vou dizer de novo, talvez eu já tenha decorado, talvez você não tenha decorado. É bom decorar. No livro de John Fox, o livro da martiriologia cristã, livro dos mártires, que relata o quanto os crentes foram perseguidos, como eles foram mortos pelo Evangelho, um livro sangrento. Esse livro começa, escrito por John Fox, um desses homens que você não conheceu, sabe? Ele escreveu dizendo sobre esse texto, referindo-se que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ele disse que aquela afirmação de Jesus dizia 3 coisas para nós. Dizia primeiro que Jesus Cristo teria uma igreja, porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não as minhas igrejas, mas a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, uma só. A outra verdade desse texto, diz John Fox, esse é um dos cabos que o profeta veio amarrar, um dos temperos que ele veio preparar o alimento espiritual no devido tempo. A segunda coisa foi que ela teria uma feroz luta contra o inferno, uma feroz resistência, porque diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus terá uma igreja, o inferno estará contra essa igreja, mas finalmente ele termina com a última coisa dizendo que esse texto também comunica que a igreja, apesar de tudo, permaneceria. Amém. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vai ter luta contra nós, mas nós vencemos no final. Aleluia. Amém. Uma só igreja, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E o inferno todo contra nós, e nós prevalecendo no final. Aleluia. Amém. Irmãos, todos aqueles que ouviram, exceto João, foram assassinados. É bonito, é empolgante falar isso aqui. Jesus falou isso, não falou? Não havia 11 discípulos ali? Todos eles, 10 deles foram assassinados, exceto João, o velho, o ancião. Mas porque pegaram ele e jogaram num tacho de óleo fervente, ele não morreu. Disseram que era bruxo, levaram para Pátimos, de onde ele teve a visão do Apocalipse. Aleluia. Então, se você sabe que vai prevalecer, creia, porque talvez você tenha que resistir até o sangue. Evangelho não é coisa para fraco, não. Não é. Você está na igreja errada. Nós somos aqueles que vão vencer. Amém. E quem vence não tem medo de cara feia, não. Aleluia. Nós cremos em Jesus Cristo. E o amor perfeito, disse João, lança fora o temor, o medo. Porque o que é que sustenta o temor? É a pena, disse João. Ora, mas se a pena não vem mais para mim, porque Jesus morreu castigado por minha causa, então como é que eu temo alguma coisa? Se a penalidade ou já pagou? O verdadeiro amor lança fora o medo. Amém. E aí um crente com medo é porque seus pecados não foram pagos. Se você soubesse nesta manhã que todos os seus pecados foram pagos, você teria confiança. Aleluia. Aleluia! Ele é o pagador das nossas dívidas.
Então, quando o problema viesse, como é que eu faço? Eu tenho um. Houve um que morreu por meus crimes na cruz. Eu tenho quem chamar agora. Se você tem confiança, se você não tem confiança, o que faz você aqui? Mas um sermão para te condenar, meu irmão, minha irmã. Mas que não seja isso nesta manhã. Amém. Que você se revista de coragem. Amém. Do amor de Deus, do Espírito Santo, que você vença o mundo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei que horas são, meus irmãos. Por favor, nós vamos colocar um relógio aqui. 20 para as 12. Glória a Deus. Eu estou apenas começando. Amém. Aleluia. Vamos ler no livro de Apocalipse. Porque nós vamos vencer. Amém. Nós estamos vencendo e venceremos. Não deixe o diabo te enganar, não. É verdade. Apocalipse 21. Isso o diabo não quer que você saiba, não. Mas vamos falar da vitória. Olha o que está preparado para nós. Hoje eu estou encerrando, meus irmãos. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aleluia. Amém. Amém. Essa parte não é para nós. Amém. Eu estou aqui no versículo 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Aleluia. Vou pedir para que a irmã venha ao piano. Me dê um dó maior. Arrebatado fui no dia do Senhor. Enquanto você ora, você pode cantar a vitória nesta manhã, meu irmão. Não por esta mensagem, não porque eu falei, mas porque está na palavra, é sua. Amém. Nunca se deixe esmurecer. Deus está com você. Aleluia. Observe o que está preparado para nós. Observe o que nos aguarda. Enquanto cantamos, talvez você conheça o hino. Se não conhece, adore de qualquer maneira. Arrebatado fui no dia do Senhor, ouvir a doce voz, a voz do Salvador, e aos seus pés cair, aos seus pés cair, aos pés do meu Jesus, aquele que por nós morreu na
Aleluia. E vi um novo céu. E vi um novo céu, uma nova terra vi, e uma grande voz do céu se fez então ouvir. Então ouvi, não haverá mais dor. Haverá mais dor, tristeza nem clamor. Só haverá de Deus um grande amor. Onipotente Deus, a quem vencer dará tudo que é seu no céu, tudo herdará de Deus. Riquezas colossais, o Pai tem para dar, tem para dar a todo aquele, a todo que a Ele se entregar. E vi um novo céu, uma nova terra vi, e uma grande voz do céu se fez então ouvir. Não haverá mais dor, tristeza nem clamor, só haverá de Deus um grande amor. Aleluia. Aleluia. Enquanto oramos, irmãos, Aleluia. peço oração pelo presidente da República e por sua família. Amém. Aleluia. Peço oração por minha prima Arielle, que está passando mal. Irmão Aleluia. Álvaro. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Eu lembro, Senhor, do que vi essa semana. Um pequeno leão foi educado por uma família que o achou. E quando ele cresceu, a família resolveu deixá-lo solta na natureza, o que era o normal. E foi dito a esta família que esse leão esqueceria deles. Mas aquela família amou o leão e não creu nisso. Passado um ano, eles estavam com saudade do seu bichinho e foram procurá-lo. E nas montanhas onde ele havia deixado, os especialistas disseram: ele não vai reconhecer mais você, ele será agora um animal selvagem. Mas quando eles foram ali, da montanha desceu um leão que se aproximava. E aquele casal observava e disseram: é o nosso pequeno. E chamaram pelo nome que eles tinham dado. E o leão, depois de um ano de vida selvagem, pulou no pescoço do seu antigo dono e o abraçou. O reconheceu, Senhor. Tu sabes que eu chorei, e eu choro ainda agora, Senhor, porque nós estávamos contigo também no momento antes da eternidade, e fomos colocados aqui neste mundo, e fizemos tanta coisa ruim, selvagens, mas sabemos que um dia o Senhor voltará. E quando o Senhor voltar, Senhor, nós reconheceremos o Senhor. E o Senhor não terá medo de nós, como se nós ficamos selvagens, porque em nosso coração, como daquele leão, Senhor, ele ainda era o seu bichinho de estimação.
E nós, Senhor, mesmo estando tantos anos aqui neste mundo, Jesus, ainda somos teus, Senhor. Queremos voltar para casa. Queremos voltar à tua presença. Queremos te abraçar, Senhor. Queremos ajoelhar aos teus pés santos, Senhor, e dizer obrigado por tudo que o Senhor fez, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós ainda desejamos a salvação das nossas almas. Nós ainda queremos o céu, Senhor. Nós ainda te desejamos, Senhor. Nos ajude a sermos completos. Não nos deixe ficarmos selvagens e desconhecermos o nosso dono, o nosso Pai neste caso, o Senhor Jesus. Aleluia. Pedimos isso, Senhor Deus. Nos conserva puros. Guarda nosso coração, Senhor. Guarda nosso coração, Pai. Em teu nome, Senhor Jesus, eu oro. Também peço, como nosso irmão, ajuda, Senhor, nosso país, nosso presidente. Aleluia. Nós não temos nenhum assunto político, o Senhor sabe. Mas aquele homem tem feito coisa boa para nós, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Ajuda aquele ser humano, Senhor. Tem misericórdia dele e da sua família. Ele é como se fosse nosso rei, Senhor, nessa terra. Queremos o bem dele. E o bem dele é o bem nosso, da nossa nação, Senhor. Ó, Senhor, que essa obra maligna nesse país caia, Senhor. Eu sei que o mundo é do maligno, Senhor, mas tem mundo melhor do que esse mundo Brasil. Aleluia. Ó Deus, eu tenho visto o quanto tem sido ruim, Senhor. Tu tem visto também, tu sabes de tudo. Ó Senhor, eu peço que a justiça vença em nossa nação. Aleluia. É isso que eu peço, Senhor. Que o homem correto seja elogiado e o homem errado seja repreendido, Jesus. É isso. Eu oro que uma empresa correta prospere, uma empresa errada seja fracassada, Senhor. Eu oro que o homem de bem saia de manhã para buscar o pão de cada dia e volte, Senhor, com aquilo que eu fui buscar. É isto, Pai. Socorre e ajuda nosso presidente, Senhor. Ajuda, Senhor Jesus. Ajuda também nossa prima, Senhor, que está passando mal. Tu sabes que eu já estive com ela, Senhor, e já orei por ela. Que ela alcance, Senhor Deus, a cura e a vitória. É o que eu te peço, ó Senhor Deus. Revela-te a ela, o que eu te peço. E socorre nessa hora, pois nós só temos o Senhor por ajudador. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, visita os enfermos, Senhor, Amém. de nossa igreja. Aleluia. Que não haja um enfermo em nosso meio, Senhor. Aleluia. Que a cura venha. É um direito nosso garantido pela cruz. E eu oro por saúde, por vitória, por vida em abundância. É o que eu te peço. Faz teu povo prosperar. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Vem conosco aos nossos lares. Fica conosco. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te oramos. Amém. Aleluia. Diga, Deus abençoe a seu irmão, a sua irmã. Vamos em paz. Aleluia. Uma grande voz do céu se fez então ouvir. Não haverá dor, tristeza nem clamor, só haverá de Deus um grande amor.